Nem toda grandeza entra numa sala impondo medo. Algumas entram discretamente. Machado de Assis não conquistou o Brasil pelo grito, conquistou pela observação, pela ironia, pela inteligência afiada que parecia sorrir por dentro enquanto desmontava as ilusões humanas uma por uma. Imagine um homem que nasceu em uma chácara, filho de um pintor de paredes e uma lavadeira. Ele vive em um país que aceita ainda a escravidão. Ele não tem diploma universitário, ele tem crises de epilepsia que o jogam ao chão, ele tem uma gagueira que trava sua fala. O mundo olha para ele e diz: você não pertence aos salões da elite. Mas esse homem decide que se sua voz falha, sua caneta será um trovão. Ele não apenas entra nos salões, ele se torna o dono da chave da inteligência brasileira. Esta é a jornada que eu vou contar resumidamente, de Joaquim Maria Machado de Assis, o homem que provou que o estilo é a única aristocracia que realmente importa. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 1839 no Morro do Livramento, Rio de Janeiro. O cenário era de um Brasil imperial onde a cor da pele e a origem familiar definiam onde você poderia chegar. Ele era um mulato em uma sociedade de castas, perdeu a única irmã cedo, perdeu a mãe e foi criado pela madrasta. Maria Inês, que apesar da pobreza, percebeu que o menino tinha um fogo diferente nos olhos. Sua origem por si só já desmonta muita tese preguiçosa sobre genialidade. Filho de um pintor de paredes e uma lavadeira, neto de escravizados por parte materna. Epiléptico, de saúde frágil, sem formação universitária e vindo de uma posição social distante dos centros de prestígio intelectual. Machado parecia nascer na faixa da história onde o Brasil, do seu tempo, costumava invisibilizar talentos, torná-los invisíveis. Diz a lenda que ele aprendeu francês com um padeiro e latim com um padre, aproveitando cada sobra de tempo entre seus trabalhos humildes. Sim, Machado não cresceu rodeado por facilidades. Formou-se muito mais pela observação, pela leitura, pelo convívio e pelo trabalho do que por qualquer trajetória acadêmica formal. Ele foi vendedor de doces, aprendiz de tipógrafo, revisor, jornalista, cronista, funcionário público, poeta, contista, romancista e homem de redação. Imagine o jovem Machado cercado pelo barulho das prensas de jornal, respirando o cheiro de tinta fresca, percebendo que aquelas letras de metal podiam formar mundos. Ele não estudou em Coimbra ou Paris como os filhos da nobreza. Sua universidade foi a biblioteca pública e as ruas do Rio de Janeiro. Esse caminho importa porque sua obra não nasce de um gênio isolado numa torre, nasce de um homem que aprendeu a ver o Brasil por dentro. Suas vaidades, seus jogos sociais, sua hipocrisia elegante, suas fragilidades morais e sua comédia amarga. Machado de Assis tornou-se sofisticado, não apesar da vida prática, mas também por causa dela. Nos primeiros livros ainda havia traços mais próximos do romantismo, mas com o tempo Machado realizou uma virada extraordinária. Em obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, ele elevou a ficção brasileira a um nível de complexidade psicológica e ironia que continua impressionante até hoje. Seu narrador deixou de ser apenas contador de fatos e passou a ser cúmplice, manipulador, ambíguo e irônico, por vezes cruel. Machado entendeu algo que poucos entendem com tanta profundidade. A alma humana raramente é transparente. E a linguagem pode ser tanto espelho quanto armadilha. O que torna Machado tão grande não é apenas escrever bem, é ter enxergado com elegância quase cirúrgica o teatro moral da sociedade. Seus personagens não são heróis luminosos nem vilões simples. São criaturas corroídas por ciúme, vaidade, autoengano, ambição, ressentimento e desejo de parecer melhores do que são. Ele não precisava gritar para ser devastador. Sua força vinha do veneno fino, da ironia precisa, da frase que sorri enquanto corta. É por isso que Machado envelhece tão bem,
porque o ser humano continua oferecendo o mesmo material trágico, apenas com roupagem nova. Em 1881, quando ele publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas, um defunto contando sua própria história, isso era loucura para a época. Mas Machado não estava louco, ele estava séculos à frente. Ele dissecou a alma humana, o egoísmo da elite e as feridas do Brasil com uma ironia que ardia como ácido. Além da obra, Machado também se tornou figura central da vida literária brasileira. Foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e ocupou o cargo até sua morte, em 1908. Isso tem peso simbólico enorme. Um homem nascido à margem social tornou-se, em vida, o centro institucional das letras nacionais. Não foi apenas um escritor brilhante, foi um construtor de referência cultural. No fim das contas, Machado de Assis não foi apenas o autor de Dom Casmurro, ou o mestre da ironia brasileira. Foi o homem que olhou para a alma nacional sem sentimentalismo e sem ilusão. Essa lenda nasce do milagre raro de unir origem improvável, inteligência devastadora e estilo inconfundível. Há escritores que contam histórias. Machado ensinou o Brasil a desconfiar da história que conta sobre si mesmo. Ele viveu o auge no bairro do Cosme Velho, em uma casa que se tornou o centro gravitacional da cultura. Casou-se com Carolina de Novaes, uma portuguesa culta que foi sua revisora, sua companheira e o grande amor de sua vida. Machado não foi apenas um escritor, foi um funcionário público exemplar e fundador da Academia Brasileira de Letras. Morreu em 1908, mas deixou uma obra que é um espelho onde o Brasil ainda se olha e se assusta com a própria imagem. Aqui eu abstraí pérola. Machado de Assis tinha duas limitações físicas graves, a gagueira e a epilepsia. Em uma sociedade que valorizava a oratória e a presença física impecável, essas falhas poderiam tê-lo isolado. Em vez de se esconder, Machado transformou sua gagueira em um superpoder. A escuta. A escuta ativa. Presente. Como ele falava pouco e com dificuldade, ele desenvolveu uma capacidade de observação quase sobrenatural. Ele via o que ninguém via, o gesto falso, a intenção escondida atrás do elogio, a hipocrisia social. Ele transformou o silêncio forçado em profundidade psicológica. Sua perda na fala foi o ganho na escrita. Ele não precisava falar, ele lia as almas através das ações. Para refletir uma conclusão, Machado de Assis nos lembra que a inteligência não é apenas acumular informação, é interpretar o ser humano. Num mundo apaixonado por aparência, velocidade e opinião instantânea, sua obra convida a um nível mais raro de atenção. Ver a insegurança por trás da ostentação, o auto-engano por trás do discurso bonito, a vaidade por trás da suposta virtude. Machado continua moderno porque o homem continua parecido. Lições. A primeira lição de Machado é que a origem modesta não impede construção de autoridade desde que haja disciplina intelectual, constância, repetição, resiliência e refinamento da linguagem. A segunda lição é que quem domina a observação humana ganha vantagem em qualquer campo, em qualquer setor da vida humana. A terceira lição é que sofisticação não exige barulho, presença não é necessariamente excesso. A quarta lição é que obra duradoura nasce de lucidez, não de moda. Estratégias e táticas. Vença pela competência. No mundo corporativo ou artístico, os obstáculos de origem são reais, mas a excelência técnica é um argumento difícil de rebater. Seja tão bom que não possam te ignorar. Use suas limitações. Se você tem uma característica que parece uma fraqueza, encontre o lado B. O que essa fraqueza te força a desenvolver? Foco, observação, resiliência, capacidade em algum campo. Se você é fraco, você precisa ser mais forte.
Network intelectual. Machado se cercou de pessoas que elevavam seu nível. Saiba quem são os padeiros e padres que podem te ensinar novos idiomas e competências fora do sistema formal de aprendizado. Inovação de formato. Não tenha medo de romper com o que sempre foi feito. Machado mudou o jeito de escrever romance. Mudou o jeito de entregar seus resultados. Perguntas e respostas. Uma pergunta frequente é por que Machado de Assis é tão grande? Por que não foi apenas um escritor talentoso? Foi um observador extraordinário da psicologia humana e uma figura central da literatura brasileira. Também se pergunta o que torna sua obra tão atual. A resposta está nos temas: vaidade, ambição, ciúme, ressentimento, auto-engano. O ser humano continua oferecendo mesmo teatro interior. Machado de Assis era abolicionista? Sim, de forma sutil e estratégica dentro do governo e através de sua ironia literária. Ele criticava duramente a escravidão. Por que o chamavam de bruxo? Pela sua capacidade de transformar a realidade com as palavras e por sua aura misteriosa no Cosme Velho. Ele era um homem amargo. Ele era um realista. Ele via a humanidade sem filtros, mas seu amor por Carolina e seu cuidado com a ABL, Associação Brasileira de Letras, mostrava e mostra um homem de grandes afetos. Verdade nua e crua, despudorada, desavergonhada, sem vergonha mesmo, que poucos falam. O mundo costuma respeitar tarde demais os talentos silenciosos. Gente espalhafatosa chama atenção rápido. Gente profunda costuma ser subestimada no começo. Machado deixa uma lição incômoda. Há pessoas que entram na sala parecendo menores do que são e, no entanto, compreendem mais do mundo do que quase todos os que falam alto. Na carreira, isso se repete todos os dias. No empreendedorismo também. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal. Escreva nos comentários sugestões e nomes de pessoas que você gostaria de ver aqui. Aproveite seu dia e seja feliz. Até o próximo Casos e Carreira.